nessa aula que eu vou apresentar para vocês, eu vou explicar por que existe a necessidade, quando nós cravamos uma haste de aterramento e vamos cravar uma outra haste de aterramento, duas hastes verticais em paralelo, por que existe a necessidade de um espaçamento mínimo entre essas hastes. E não adianta vocês passar com um espaçamento menor do que o mínimo. Essa aula eu vou mostrar para vocês por que disso. E se você não seguir, o que vai provocar no seu aterramento. Fiquem ligados nessa aula. Bom, então eu vou apresentar para vocês uma pergunta que um aluno fez sobre aterramento. Duas hastes de aterramentos, duas hastes em paralelo, em linha, né, na verdade, existe uma distância, na verdade, por que elas devem ser separadas? Qual é a distância mínima? Então, essa aula foi montada para mostrar para vocês que existe sim uma distância e elas devem ser separadas, porque se elas forem muito próximas, vocês vão ver qual é o efeito. Primeiramente, tem aqui uma haste vertical cravada no solo. Aqui eu tenho uma distribuição para um solo homogêneo, como é a distribuição da corrente elétrica. Veja vocês que a corrente distribui de forma radial para um solo homogêneo, considerando o solo homogêneo, né? Então, se imaginar que a corrente circula aqui e vai para o aterramento, a distribuição dela é uma distribuição radial, como vocês podem observar aqui. Aí eu vou, baseado nessa distribuição da corrente, eu vou mostrar para vocês por que as hastes devem ser separadas e qual é essa distância mínima. Quando nós temos duas hastes de aterramento verticais em paralelo, existe sim uma distância mínima. Nesse caso, eu tenho a haste 1 aqui e a haste 2 aqui. A distribuição da corrente, como é radial, vocês podem observar que a distribuição da corrente da haste 2 afeta a distribuição da corrente da haste 1. Isso vai gerar uma interferência entre os potenciais elétricos, gerando aqui uma resistência mútua, e essa resistência mútua ela é somada à resistência de aterramento e somada também ao potencial elétrico. Então, por isso que deve existir, sim, uma distância mínima entre as hastes. Por quê? Porque se não existir essa distância, o que pode acontecer com a resistência de aterramento é aumentar em função da resistência mútua que vai existir e também aumenta os potenciais elétricos. Bom, para ficar mais claro matematicamente, vocês podem observar que aqui eu tenho duas hastes em paralelos ligadas em linha, né? Eu tenho a distância EHM, tenho a distância BHM, que é a hipotenusa aqui, que a gente pode encontrar com L ao quadrado mais HM ao quadrado a raiz. E aqui eu tenho RHM, que é a resistência mútua da haste 1, por exemplo, em relação à haste 2, da haste 2 em relação à haste 1. Né, que é ρA, onde ρ é a resistividade aparente do solo, 4πL, onde L é o tamanho da haste, neperiano de BHM mais L, tudo ao quadrado, menos EHM. Veja esse EHM na expressão. Representa a distância entre as duas hastes. À medida que essa distância diminui, o que acontece com a resistência mútua? Aumenta, e assim aumenta a resistência do aterramento. Aí a pessoa fala, não, eu vou colocar 10 hastes em paralelo, que eu vou obter melhor resultado. Você vai obter melhor resultado com 10 hastes ou N hastes em paralelo, desde que exista uma distância mínima. E essa distância mínima é a distância de quê? Do comprimento da haste que você está utilizando. RHH é a resistência da haste em relação a ela, que é ρA 2πL, L neperiano, logaritmo neperiano de 4L sobre D. Então, à medida que aumenta o espaçamento, o que acontece com a resistência mútua? Diminui. Diminuindo a distância entre as hastes, o que acontece com a resistência mútua? Aumenta e os potenciais aumentam. Então, por isso que deve existir, sim, um espaçamento entre as hastes de aterramento. Uma vez que nós calculamos lá a resistência de cada haste, eu vou pegar para cada haste, elas estão em paralelo, né? Aqui tem duas, então seria duas hastes. Eu vou ter que calcular R1. R1 vai ser igual a quê? R11, que é a resistência da haste 1 em relação à haste 1, depois R12.
Achado R1, eu vou achar R2, aí o R2 vai ser R21 e R22, e tudo em paralelo. Logo, nós temos a resistência equivalente. Então, essa distância influencia sim na resistência de aterramento. E a distância mínima recomendada é a distância, ou seja, é o comprimento da haste. Se a sua haste tem 3 metros, espaça as suas hastes 3 metros. Vamos supor que você tem um espaço pequeno para colocar as hastes em linha. Não adianta cravar no solo 10 hastes com espaçamento menor do que o comprimento da haste. Por quê? Isso vai provocar resistência mútua e vai aumentar a resistência de aterramento e assim vai gastar mais material e não vai obter o resultado adequado. Fiquem sempre ligados no canal da Universidade